Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, eu quero bater um papo com vocês hoje bem importante sobre o aniversário da organização mais importante do mundo, ela mesma, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Quero falar com vocês o processo de criação, para que serve a ONU, como que a ONU se organiza e mais. Há um risco hoje da ONU se enfraquecer frente a um suposto globalismo contra um nacionalismo. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, e conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. O século XIX, que vai ser todo esse contexto de criação da ONU, foi um século bem complicado, o final do século XIX, um período bem complicado da geopolítica internacional. Tivemos a segunda Revolução Industrial, que aumentou demais a produção dos países europeus, mas aumentou também a necessidade de matéria-prima e mercado consumidor. Não tinha isso na Europa, a América já era dos americanos, então os europeus partiram para a África e para a Ásia em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Esse período ficou conhecido como o imperialismo europeu, ou seja, a busca dos europeus, a divisão dos europeus da África e da Ásia. Eles dividiram de acordo com seus próprios interesses, sem levar em consideração etnias rivais, aliás, levando e colocando essas etnias rivais no mesmo território para motivar disputas entre elas e favorecer o controle dos europeus nessas regiões nativas. Fato é que alguns países foram muito beneficiados nesse imperialismo, como a Inglaterra e França, e outros países, e cito para vocês dois, como a Alemanha e Itália, mais preocupados à época com o processo de unificação interna do que mesmo com questões geopolíticas internacionais como o imperialismo, acabaram ficando com as piores terras. É óbvio que gerou um clima de rivalidade ali. Esse período de animosidade do final do século XIX e começo do século XX, conhecido como a Paz Armada. Todo mundo se armando, sabia que aconteceu o conflito, mas estava prestes a acontecer alguma coisa, precisava de alguma coisa acontecer. Nisso que estoura, a morte do Francisco Ferdinando vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Temos a crise de 29 como uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. As indústrias americanas continuaram produzindo muito, o Fed americano mexeu com a taxa de juros além do que deveria, crise na Bolsa. Também foi consequência da Primeira Guerra Mundial e de uma má gestão econômica aí do Estado, dos empresários, etc. Fato é, a gente vai ter em 39, ainda como consequência da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, que vai durar até 45. Vocês estão percebendo que em menos assim, vamos colocar uns 70, 60 anos, aconteceram duas guerras mundiais, uma das piores crises da história do capitalismo e um período de muita animosidade entre os países. Era óbvio que precisava ser criado naquele contexto do final da Segunda Guerra Mundial organizações que tentassem lutar pela paz mundial. Para vocês terem uma noção, nesse contexto foram criadas 4 conferências. A Conferência de Bretton Woods, que vai acontecer em 1944, a gente pode ter uma aula só sobre isso aqui mais para frente do canal, mas resumidamente, criou o FMI e o Banco Mundial, estabeleceu o padrão dólar-ouro de circulação da economia e, mais importante aqui, criou o GATT, que hoje é a OMC, ou seja, um organismo que tenta regular o comércio internacional para prevenir os protecionismos. Claro, o protecionismo foi um dos motivos que causou a Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, só posso comercializar com você e tal. Então, questões econômicas tentaram ser resolvidas naquele contexto. Tentaram também desnazificar a Europa e desnazificar a Alemanha. Na Conferência de Alta, participando ali 3 grandes líderes, o Stalin, o Roosevelt, o Churchill, por exemplo, eles foram lá e dividiram a Europa ocidental sob tutela dos americanos e a Europa oriental sob a tutela dos soviéticos. Não coincidentemente, uma virou socialista ou capitalista. E a Conferência de Potsdam, que vai dividir a Alemanha, inicialmente em 4 territórios, um para a França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, União Soviética, que foram os 4 vencedores. França e Inglaterra logo abrem mão do seu território e cedem para os norte-americanos. Nisso a gente vai ter a divisão da Alemanha para quê? Para desnazificar, impedir. Hoje existem uma série de países, praticamente todos ali da Europa, principalmente da Europa ocidental, mas alguns da Europa oriental também, que colocam a suástica, símbolos nazistas, fascistas, como crime, não pode ostentar isso. E a conferência mais importante, que é o contexto que vai levar a gente para aqui hoje, que é a Conferência de São Francisco. A Conferência de São Francisco data de 1945, a assinatura da criação foi justamente dia 26 de junho de 1945, ou seja, nós temos aí 75 anos, da Carta de Criação. A ONU ela vem como um organismo da multilateralidade, ou seja, das discussões, os fóruns. Vão ser criados uma série de organismos a partir da ONU.
Você tem a Unicef para cuidar das crianças, a FAO para agricultura e alimentação, a Acnur, por exemplo, que é cuida das questões dos refugiados. Enfim, existe uma série de organismos que fazem políticas comuns entre os países, o Conselho de Direitos Humanos, né? Políticas comuns entre os países para tentar resolver todas essas mazelas sociais. É perfeito? A gente já vê que não, mas existe. Talvez o mais importante seja o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança é como se fosse o braço armado da ONU, o exército da ONU, para interferir em questões militares. O Conselho de Segurança hoje da ONU ele é formado por 5 países. Estados Unidos, né? União Soviética, Rússia hoje, França e Inglaterra, ou seja, os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, e depois entra a China, depois de fazer um breve acordo ali com os soviéticos. Ou seja, são 5 membros permanentes e 10 membros que são rotativos, eles mudam a cada 2 anos. Uma das ineficiências da ONU é justamente essa questão do Conselho de Segurança Permanente. Tanto Estados Unidos como Rússia, China, França e Inglaterra, eles têm um negocinho chamado poder de veto. Então vamos pegar, por exemplo, está tendo uma crise humanitária na Venezuela. A ONU vai interferir? Vai ter votação. Votam os 10 membros rotativos, que tem mandato de 2 anos, ficam mudando, né, a cada 2 anos, e votam 5 membros permanentes. Se um desses 5 fala não, a coisa já não acontece. Nós temos dentro do Conselho de Segurança Rússia e Estados Unidos. Quando eles concordam? Se é para interferir na Venezuela, a Rússia fala não. Se é para interferir na Arábia Saudita, os Estados Unidos falam não. Se é para interferir, alguma coisa que Israel fez de errado, os Estados Unidos falam não. Se é para interferir alguma coisa que, algum parceiro da China, a Rússia, fez de errado, teoricamente, aí esses países vetam. Ou seja, o Conselho de Segurança da ONU ele é inoperante, justamente por conta desse poder de veto. Mas fato é, a ONU apresenta uma série de desvios de funções, uma série de problemas. Um deles é valorizar muito mais os países centrais. Convenhamos, galera, a gente não teve mais guerras mundiais. Hoje, por exemplo, é uma coisa impensável. A gente pega a Merkel conversando ali com o Boris Johnson, né, Alemanha, Reino Unido e França, numa mesma mesa, discutindo o futuro do mundo. Isso nunca aconteceu na história. Países extremamente rivais. Hoje isso acontece. Por mais que male, senta lá o Putin e o Trump para conversar, que são 2 países muito rivais geopoliticamente. Até a China, né? O Xi Jinping ali senta às vezes com o Trump para trocar uma ideia e tal, é a parte da multilateralidade. Então evitou novas guerras, e isso foi um ponto bem importante. Só que evitou novas guerras os países centrais. E isso é uma crítica que eu tenho à ONU. A ONU é uma organização que se preocupa muito com os países centrais. Talvez quem estuda um pouco de cartografia sabe. Poxa, a própria bandeira da ONU é uma projeção azimutal que tem como centro os países desenvolvidos. Por quê? É uma ideologia representada nessa bandeira. É uma ideologia representada nessa organização que se importa muito mais com os países desenvolvidos que os países periféricos. Então, reduziu o nível de guerras no mundo? Não. O que reduziu foi o nível de guerra nos países desenvolvidos, mas acabou terceirizando essas guerras. A África cheia de conflitos, a Ásia cheia de conflitos, a América do Sul, a América Latina cheia de conflitos, mas nos países centrais, um pouco mais difícil disso acontecer. Legal. Hoje a ONU vem sendo muito criticada. E não só a ONU, mas outros organismos multilaterais. O Acordo de Paris, a União Europeia, a ONU, né, talvez seja o maior exemplo que a gente tem disso. Qual que é a ideia, pessoal? Esses caras que criticam, eles dizem que essas organizações são globalistas. E muito cuidado para vocês não confundirem o que é globalismo com o que é globalização. A globalização seria uma aproximação dos países mais a nível econômico, tá? Esse globalismo, qual que é a ideia? Que existem corporações internacionais que, a partir de pautas que parecem interessantes, a questão da migração, a questão do combate ao aquecimento global, a paz mundial, eles querem tirar o poder dos estados nacionais e colocar o poder nessas grandes organizações. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que o Trump deu para sair do Acordo de Paris foi justamente, o que o Acordo de Paris quer? Nem acredita em aquecimento global. O que eles querem é falar que os Estados Unidos não está reduzindo para interferir na política nacional, para falar o que eu posso produzir, o que eu não posso. A saída do Reino Unido da União Europeia muito foi por conta desse globalismo. O quê? A União Europeia quer formar um exército comum, quer formar políticas comuns, um parlamento europeu, um monte de gente mandando no meu país? Não quero isso. Até mesmo o Brasil. Ernesto Araújo foi na ONU na última reunião e criticou o multilateralismo. Exacerbou o nacionalismo. Eu diria para vocês hoje que essa vertente contra o globalismo hoje, ela conta com alguns líderes dessa pauta conservadora nacionalista. Estados Unidos, Brasilzão, Hungria, Polônia e, em menor escala, o Boris Johnson também, né, do Reino Unido.
Mas hoje a gente tem essa disputa, porque esse movimento de direita, essa direita mais conservadora, crítica do suposto globalismo, ela vem crescendo bastante. Na Itália, você tem o Matteo Salvini, enfim, outros movimentos também bem nacionalistas crescendo em alguns países contra a presença dessas organizações. Ou seja, tudo que foi construído geopoliticamente ao longo de décadas de parcerias, conversas, diplomacia, pode estar sendo destruído justamente por conta dessa ascensão desse nacionalismo exagerado. Tudo bem? Você concorda, galera? Você acha que a ONU é errada? Não estou dizendo que a ONU é das mais eficientes, claro que não, né? Existe muita politicagem, coisa por trás. Mas você acha que ela é de todo mal? Ela é realmente uma organização globalista que está querendo interferir na soberania nacional e tirar o direito dos povos locais e escolher os seus governantes em nome de uma governança internacional? Diz aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Galera, muito obrigado aqui por ter acompanhado o vídeo, né? Ter visto inteiro. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.